Pues para mí Brasil siempre es y será muy importante en mi historia, en mi carrera, en mi vida. Son amorosos, incondicionales, apasionados. E se eu te dissesse que um dos maiores sucessos da televisão não apenas marcou a carreira de Maitê Perroni, mas também virou completamente a sua vida amorosa nos bastidores? O que realmente aconteceu durante a triunfo do amor é que até hoje levanta suspeitas, teorias e até polêmicas que poucos têm coragem de comentar. Será que os sentimentos que vimos na tela ultrapassaram a ficção e afetaram relações reais fora das câmeras? E por que essa revelação só veio à tona agora, depois de tanto tempo? Há quem diga que existiram conflitos, envolvimentos inesperados e decisões difíceis que mudaram o rumo da vida pessoal da atriz para sempre, e o mais intrigante é que nem tudo foi tão perfeito quanto parecia diante do público, muito pelo contrário, existem detalhes que podem mudar completamente a forma como você enxerga essa história, incluindo rumores de bastidores intensos, emoções à flor da pele e escolhas que dividiram opiniões entre fãs e colegas de trabalho. Então já deixa o teu gostei. Porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar esse tipo de conteúdo para mais pessoas que também amam esse universo de novelas e celebridades. Se inscreve agora no canal porque assim você não perde nenhuma revelação bombástica como essa e ainda fortalece o crescimento do canal para continuar trazendo conteúdos cada vez mais exclusivos. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, pode enviar um Super Thanks que faz toda a diferença para manter esse conteúdo no ar, mas se não puder, comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa história, porque eu quero muito saber a sua opinião, e fica até o final desse vídeo porque a última revelação sobre Maitê Perroni vai te deixar completamente impactado e talvez até mude tudo o que você acreditava sobre essa novela icônica e sua vida fora das telas. Maitê Perroni Beorlegui nasceu em 9 de março de 1983, na cidade do México, e desde muito cedo demonstrou interesse pelo mundo artístico, embora sua infância tenha sido relativamente discreta e longe dos escândalos que mais tarde marcariam sua vida pública. Criada em um ambiente familiar estruturado, ela passou parte da infância fora do México, o que contribuiu para sua visão mais ampla de mundo e amadurecimento precoce. Ainda jovem, decidiu estudar atuação no prestigiado Centro de Educação Artística da Televisa, onde começou a desenvolver suas habilidades e a moldar a disciplina que mais tarde seria essencial para lidar com a pressão da fama. Apesar da imagem doce e tranquila que sempre transmitiu, pessoas próximas já relatavam que Maitê tinha uma personalidade forte, determinada e bastante reservada quando se tratava de sua vida pessoal. A grande virada na vida de Maitê aconteceu quando ela integrou o elenco da novela Rebelde em 2004, interpretando Lupita, personagem que rapidamente conquistou o público, e foi justamente ali que nasceu o fenômeno musical RBD, ao lado de nomes como Anaí e Dulce Maria. O sucesso foi tão avassalador que Maitê passou de uma jovem atriz promissora a uma estrela internacional praticamente da noite para o dia, vivendo uma rotina intensa de shows, viagens e exposição constante, o que trouxe não apenas reconhecimento, mas também pressões emocionais significativas. Foi nesse período que começaram a surgir rumores sobre relacionamentos entre os integrantes do grupo, algo que sempre despertou enorme curiosidade do público, embora Maitê tenha mantido uma postura discreta, evitando confirmar ou negar muitos desses boatos. A vida amorosa de Maitê Perroni sempre foi um dos pontos mais comentados de sua trajetória, marcada por relações intensas, e em alguns casos, cercadas de polêmicas. Um dos relacionamentos mais conhecidos foi com o produtor Andrés Tovar, que gerou grande controvérsia no início, já que houve especulações de que o romance teria começado enquanto ele ainda estava em outro relacionamento, algo que ambos negaram, mas que causou forte repercussão na mídia e nas redes sociais. Antes disso, Maitê também teve um casamento com Guilhermo Garcia Cantu, embora esse relacionamento tenha sido mais discreto e menos exposto. Ao longo dos anos, ela sempre defendeu sua vida pessoal, afirmando em entrevistas que o público não conhece toda a verdade e que muitas histórias são distorcidas, o que só aumentou o mistério em torno de sua intimidade. Apesar de manter uma imagem controlada, Maitê Perroni já se envolveu em diversas polêmicas, principalmente relacionadas à sua vida amorosa e às acusações indiretas que surgiram ao longo dos anos. Em algumas entrevistas, ela deixou escapar desabafos sobre julgamentos injustos e ataques que recebeu, especialmente em momentos em que sua reputação foi colocada em dúvida.
Um dos períodos mais delicados foi justamente durante o início de seu relacionamento com Andrés Tovar, quando Maite afirmou que enfrentou uma das fases mais difíceis de sua vida, lidando com críticas intensas e exposição negativa. Ela também já falou abertamente sobre saúde emocional, revelando que a fama nem sempre é tão glamourosa quanto parece e que já precisou se afastar para se reconectar consigo mesma. Quando Maite Perroni decidiu abrir o coração sobre o impacto que a novela A Triunfo do Amor teve em sua vida amorosa, muita gente se surpreendeu ao perceber que por trás do glamour das telas existia uma realidade intensa, cheia de emoções verdadeiras, decisões difíceis e mudanças profundas que acabaram influenciando diretamente a forma como ela passou a enxergar o amor e os relacionamentos, e isso não aconteceu de forma superficial, foi algo que realmente marcou um antes e depois na vida da atriz, porque durante as gravações dessa novela, Maite viveu uma fase extremamente exigente tanto profissional quanto emocionalmente, onde a linha entre ficção e realidade muitas vezes parecia se confundir, já que sua personagem vivia histórias de amor intensas, dramáticas e cheias de reviravoltas, o que naturalmente exigia uma entrega emocional muito grande, algo que ela mesma já revelou em entrevistas, explicando que mergulhava profundamente em seus papéis e que isso acabava refletindo também em sua vida pessoal, influenciando seus sentimentos e a forma como lidava com suas próprias relações fora das câmeras, e é justamente aí que começa a parte mais interessante dessa história, porque segundo a própria Maite, esse período foi marcado por reflexões importantes sobre o que ela realmente queria em um relacionamento, sobre limites, respeito e até mesmo sobre o que ela não estava mais disposta a aceitar, algo que surgiu não apenas por conta da personagem, mas também pelo contexto que ela estava vivendo naquele momento, cercada por pressão, exposição constante e expectativas tanto do público quanto da indústria, o que acabou fazendo com que ela repensasse suas prioridades e tomasse decisões que impactaram diretamente sua vida amorosa, e embora ela nunca tenha exposto todos os detalhes de forma explícita, deixou claro que houve mudanças significativas em sua maneira de se relacionar, como se aquela experiência tivesse servido como um ponto de virada emocional, ajudando-a a amadurecer e a enxergar o amor de uma forma mais consciente e menos idealizada, algo que muitos fãs perceberam ao longo dos anos seguintes, quando Maite passou a se mostrar mais reservada, seletiva e cuidadosa em relação à sua vida pessoal, evitando expor demais seus relacionamentos e protegendo mais sua intimidade, o que também gerou curiosidade e até especulações, já que essa mudança não passou despercebida por quem acompanhava sua trajetória desde os tempos de A Rebelde, onde ela parecia mais aberta e espontânea em relação à sua vida amorosa, e esse contraste acabou reforçando ainda mais a ideia de que A Triunfo do Amor teve um papel fundamental nesse processo de transformação, não apenas como um trabalho marcante em sua carreira, mas como uma experiência de vida que deixou consequências reais, e quando Maite fala sobre isso, ela não faz de forma dramática ou negativa, pelo contrário, seu tom costuma ser de aprendizado, como alguém que passou por um período intenso, tirou lições importantes e hoje consegue olhar para trás com mais clareza e maturidade, entendendo que tudo aquilo contribuiu para que ela se tornasse a mulher que é hoje, alguém mais segura, mais consciente de seus sentimentos e mais preparada para viver relacionamentos de forma saudável. E essa visão também se reflete em suas escolhas mais recentes, tanto na vida pessoal quanto profissional, onde ela demonstra estar em um momento mais equilibrado, priorizando aquilo que realmente importa e deixando de lado a necessidade de corresponder a expectativas externas, algo que nem sempre foi fácil, especialmente considerando o nível de exposição que ela sempre teve, mas que se tornou essencial para seu bem-estar emocional, e talvez seja justamente por isso que suas declarações sobre A Triunfo do Amor a chamam tanto a atenção, porque mostram um lado mais humano, mais vulnerável e ao mesmo tempo mais forte da artista, revelando que por trás das novelas e dos personagens existem experiências reais que podem transformar profundamente a vida de quem as vive, e no caso de Maite Perroni, essa transformação foi tão significativa que até hoje ela reconhece o impacto que aquela fase teve em sua forma de amar, de se relacionar e de se posicionar diante da vida, o que faz com que essa história seja não apenas interessante, mas também inspiradora para quem já passou por momentos de mudança e crescimento emocional, mostrando que até mesmo experiências intensas e desafiadoras podem trazer aprendizados valiosos e abrir caminho para uma nova forma de viver o amor com mais consciência, equilíbrio e verdade. Quando se fala na maior polêmica envolvendo William Levy e Maite Perroni,
é impossível não lembrar do impacto nas telas, mas também fora delas, onde rumores, especulações e bastidores intensos acabaram criando uma narrativa que até hoje intriga fãs e alimenta debates nas redes sociais. Tudo isso porque a química entre os dois protagonistas era tão forte, tão convincente e tão natural, que rapidamente começou a ultrapassar os limites da ficção e levantar suspeitas de que poderia existir algo mais entre eles longe das câmeras, o que gerou uma onda de curiosidade e também de controvérsias, principalmente porque, naquela época, William Levy já vivia um relacionamento sério com Elizabeth Gutierrez, o que automaticamente colocou Maite Perroni no centro de uma situação delicada, marcada por julgamentos, teorias e até acusações indiretas que nunca foram totalmente confirmadas, mas também nunca desapareceram completamente. Durante as gravações, relatos de bastidores indicavam que os dois passavam muito tempo juntos, ensaiando cenas, trocando ideias e criando uma conexão profissional extremamente intensa, algo que é comum no meio artístico, mas que, no caso deles, acabou sendo interpretado de forma diferente pelo público e pela mídia, especialmente por conta das cenas românticas carregadas de emoção que eles protagonizavam, o que fez com que muitos fãs começassem a torcer por um relacionamento real, ignorando completamente o contexto pessoal de cada um naquele momento, e foi justamente essa mistura de ficção com realidade que deu origem à polêmica que marcaria a trajetória dos dois por muitos anos. Ao mesmo tempo, a postura reservada de Maite Perroni acabou contribuindo ainda mais para o mistério, já que ela raramente comentava sobre sua vida pessoal ou sobre os rumores envolvendo colegas de trabalho, o que fez com que qualquer silêncio fosse interpretado como confirmação por parte de alguns setores da mídia, enquanto outros defendiam que tudo não passava de especulação exagerada alimentada pelo sucesso da novela, criando um cenário onde a verdade parecia sempre escapar, deixando espaço para diferentes versões e interpretações. Por outro lado, William Levy também nunca foi completamente direto ao abordar o assunto, adotando uma postura que muitos consideraram evasiva, o que acabou intensificando ainda mais as dúvidas do público, principalmente porque, ao mesmo tempo em que negava envolvimentos fora da ficção, ele também fazia elogios constantes à química que tinha com Maite, reforçando a ideia de que havia algo especial ali, mesmo que apenas no campo profissional, o que não foi suficiente para conter os rumores que já estavam fora de controle. Um dos pontos mais delicados dessa polêmica foi justamente o impacto que ela teve na imagem de Maite Perroni, que passou a ser alvo de críticas e até ataques nas redes sociais, com algumas pessoas a acusando de interferir em um relacionamento já existente, mesmo sem provas concretas, o que revelou um lado mais cruel da fama, onde percepções podem se transformar em verdades para o público, independentemente dos fatos reais. E isso acabou sendo um dos momentos mais difíceis da carreira da atriz, que precisou lidar com uma pressão emocional significativa enquanto mantinha sua postura profissional diante das câmeras. Ao longo dos anos, ambos seguiram caminhos diferentes, consolidando suas carreiras e vivendo novas fases em suas vidas pessoais, mas o assunto nunca desapareceu completamente, sendo constantemente relembrado em entrevistas, especiais de televisão e discussões entre fãs, especialmente quando surgem novas declarações ou quando algum dos dois menciona o passado de forma mais aberta, o que sempre reacende a curiosidade sobre o que realmente aconteceu naquele período. Em algumas ocasiões, Maite Perroni chegou a comentar, de forma indireta, sobre como a mídia pode distorcer situações e criar narrativas que fogem completamente da realidade, deixando claro que muitas das histórias que circularam não correspondiam à verdade, enquanto William Levy também já afirmou que a química com colegas de trabalho é algo natural e necessário para o sucesso de uma produção, tentando reforçar a ideia de que tudo fazia parte do trabalho, embora, para muitos fãs, essas explicações nunca tenham sido suficientes para encerrar completamente o assunto. O que torna essa polêmica tão marcante é justamente o fato de que ela nunca teve um desfecho claro, não houve uma confirmação definitiva nem uma negação capaz de convencer completamente o público, o que mantém a história viva até hoje, como um daqueles mistérios do mundo das celebridades que continuam sendo discutidos anos depois, alimentando a imaginação de quem acompanha suas carreiras e criando uma espécie de lenda em torno da relação entre os dois, que, independentemente da verdade, acabou se tornando um dos episódios mais comentados de suas trajetórias. No fim das contas, o que fica é a percepção de que, no universo das celebridades,
A linha entre realidade e ficção pode ser extremamente tênue, especialmente quando há talento, carisma e uma conexão tão forte quanto a que William Levy e Maite Perroni demonstraram nas telas, e talvez seja justamente isso que faz com que essa polêmica continue tão relevante, porque ela não é apenas sobre um possível relacionamento, mas sobre como o público constrói histórias, cria expectativas e, muitas vezes, transforma simples coincidências em grandes narrativas que atravessam o tempo e permanecem vivas na memória coletiva. Pues para mí Brasil siempre es y será muy importante en mi historia, en mi carrera, en mi vida. Son amorosos, incondicionales, apasionados.